Vamos lá, galerinha, vamos falar agora aqui um pouquinho sobre o adeno-hipófise, beleza? Tendo entendimento que o neurohipófise, que eu falei no vídeo passado, tá? Ele não produz, tá? Ele só secreta o hormônio ocitocina e vasopressina. Então quer dizer o quê? Que o hipotálamo produz, ele armazena, quando ele quer secretar, ele manda através, né, do neurohipófise, onde faz a secreção. Show de bola? Ponto. Porém, o adeno-hipófise é um pouco diferente, tá? Por quê? Porque ele produz esses hormônios, esses 6 hormônios listados aqui, ele já produziu, tá? Só que ele tem que esperar o hipotálamo falar quando liberar, tá? E para fazer essa liberação, o hipotálamo ele faz a produção de hormônios hipotalâmicos, tá? Quando ele faz a produção de hormônios hipotalâmicos, ele tem que passar esses hormônios pela porta hipotalâmica hipofisária, onde tem receptores ali, e esses hormônios vão ser liberados na corrente sanguínea, tá? Beleza. Mas esse receptor, Rafael, eu não tô entendendo, vamos lá. Quando a gente fala sobre bioquímica, quando a gente fala sobre fisiologia, quando a gente fala sobre o corpo humano, a gente tem que entender sempre o que são receptores. Vamos dar exemplo do brinquedo de criança, tá? Quando é criancinha, um aninho de idade, você dá o quê? Dá uma caixinha para ele, onde tem um quadrado, um círculo e uma estrela. Você dá os brinquedinhos, ele tem que encaixar, tá? O quadrado não vai entrar na bolinha, a estrela não entra no quadrado. Cada um tem que entrar no seu exato local. E no corpo humano também é assim, tá? Eu não posso ter um receptor, vamos falar aqui, receptor de insulina 1 e querer que um testosterona entre ele. Não vai entrar, não encaixa, não tem encaixe, tá? Então o corpo humano ele é assim, ele é todo encaixado. Ele tem sempre os seus locais corretos, tá? Aí por que eu falo sobre receptores e locais corretos? Porque aí tem como a gente mexer nas moléculas, a gente fazer formas com que eu faça para uma substância mimética, onde eu faço uma substância inibitória, tá? Então, você vai ver muito isso, for um pouco mais a fundo na bioquímica, show? Então, tendo entendimento disso, receptores e tal, voltando aqui, eu vou para secretar esses hormônios, né, do adeno-hipófise, eu tenho que, o hipotálamo, ele tem que produzir os hormônios hipotalâmicos, enviar pela porta hipotalâmica hipofisária, onde há a difusão, vai acontecer a difusão, tá? Se voltar lá na biologia, lá atrás na bioquímica, vocês vão lembrar da difusão. Acontece essa difusão, onde esses hormônios são secretados na corrente sanguínea, e daí eles vão encontrar do corpo os seus receptores e levar a carta. Lembra da mensagem? Levar a carta bombástica para que aquilo tenha uma coisa diferente, beleza? Show de bola, entendi, Rafael. Então o hipotálamo produz o hormônio hipotalâmico, ele passa pela porta hipotalâmica hipofisária, onde ele faz a difusão. Esses hormônios que estão reservados no adeno-hipófise, que já foram produzidos por ele mesmo, vão ser secretados na corrente sanguínea e vão para os seus respectivos receptores fazendo funções que o hipotálamo quer que ele faça. Show, entendi, tá? Mas quais são esses 6 hormônios, tá? No adeno-hipófise nós temos a produção de TSH, ACTH, LH, FSH, GH e prolactina. Tá, eu vou falar um pouquinho da função de cada um, tá? Bem breve, e vou focar mais na prolactina, porque ele é um pouquinho diferente, tá? Todos esses 5 hormônios, eles são hormônios endócrinos, tá? Endócrinos, se vocês lembrarem o que é endócrinos, exócrinos é o quê? Endócrinos produz para o corpo, exócrino produz para fora. Vou falar mais ou menos isso, tá? Então, esses 5 hormônios, eles fazem parte de um eixo, tá? Do eixo hipotálamo, hipófise, glândulas endócrinas. Ponto, tá? Esses nomes eu estou falando assim, por quê? Porque na prova pode cair às vezes um nome e vocês nunca terem escutado, nunca terem visto, não terem vontade de ler e ficar perdido. Mas como eu estou falando aqui, talvez na hora você tenha aquele estalo e fala, opa, é alguma coisa de eixo, alguma coisa de hormônio, a prolactina não faz parte e acerta a questão, beleza? Então esses 5 hormônios fazem parte do hipotálamo, hipófise, glândulas endócrinas, e eles fazem, por quê? Porque eles vão fazer uma outra função em uma outra glândula. Eu vou explicar isso, tá? Prolactina não. Só explicar esses 5 primeiro, depois eu foco na prolactina. Quando a gente fala sobre tireoide, TSH, tireotrofinos, tá? Se vocês perceberem o nome, pode ser que não caia do TSH, e caia tireotrofinas. Por que é tireotrofinas? Tireoide, tá? ACTH, corticotrofina. Corticotrofina, tá? Corticoides.
Lembra de corticoides? Você vai lembrar de quê? De suprarrenal, tá? Produção de corticoides, etc. LH e FSH. LH e FSH lembra dos hormônios sexuais, das gônadas. Então você vai lembrar de quê? De hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, que ele falou em sala de aula, a função de cada um, tá? Produção de espermatogênio, a produção de óvulos da mulher, escamação do útero, enfim, todo esse processo. GH, somatotrofinas, tá? Lembra do soma? O que é somar? É mais. Então, falou de somatotrofinas, soma, você lembra de quê? De mais. O que o GH faz? Crescimento. Então, você começa a fazer analogias com o próprio nome, tá? Então, GH, crescimento. Então, o GH, somatotrofinas, hormônio do crescimento, e no fígado ele também estimula, tá? Outro fator de crescimento que é o IGF-1. E, prolactina fala depois. Então, esses 5 hormônios, acontece uma escadinha entre eles, tá? Vou dar exemplo. Como que funciona? O hipotálamo, ponto. O hipotálamo é 1, tá? Até botei aqui 1. Ele quer alguma coisa, ele quer fazer alguma função, alguma coisa saiu da homeostase. Ele produz o hormônio hipotalâmico, aonde ele passa esse hormônio hipotalâmico pela porta hipotalâmica hipofisária, onde acontece essa difusão, e esse hormônio produzido X que ele quer vai para a corrente sanguínea. Então, o hipotálamo estimulou a secreção da hipófise, do hormônio que está na hipófise. Pum. Primeiro, ele fez a produção aqui, segunda função. Na segunda função, ele já estimulou uma glândula, tá? E essa glândula vai estimular outra glândula, que eu botei até o 3 aqui, ó. Pode estimular uma das 5 glândulas, tá? Então, quer dizer que ele faz a glândula estimula, que estimula outra, que estimula outra. Dependendo do que for, pode ser um feedback negativo ou positivo, ou excitatório ou inibitório, beleza? A prolactina é diferente, tá? Por quê? Porque a prolactina, ela não está dentro desse processo do eixo hipotálamo, hipófise, glândulas endócrinas. Ele é exócrina, tá? Porque a prolactina tem a função de quê? Ela tem a função de estimular a produção do leite, tá? Na mulher. Então, ela não tem essa escadinha, ela é direto, sabe? E esse leite ele pode ser estimulado de várias formas, tá? Mas a forma mais conhecida é quando o neném começa a fazer a sucção, né? Começa a fazer aquele estímulo, né? No seio, no peito ali. Essa mensagem é enviada para o hipotálamo, onde ele percebe que, opa, a criança está querendo leite, eu preciso produzir. Produz o hormônio hipotalâmico, passa pela porta hipotalâmica hipofisária, pega o hormônio prolactina e manda para mama, né, para sair do corpo, né? Por isso que é exócrino. Beleza? Eu resumi tudo que eu pude resumir, falei tudo que eu pude falar, o mais tranquilo possível, tá? Só vou dar